Salve, meus queridos irmãos. Bom dia a todos. Que a paz, o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã de hoje, né? Com a graça de Deus, vamos a mais um banquete de amor dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo. Muita luz e muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Esse evangelho eu vou dividir ele porque ele é muito grande, viu? O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas da caminhada. Não se deixa jamais desviar-se do caminho reto, com os olhos constantemente dirigidos para o ponto final. Pouco lhe importa que as sarzas e os espinhos do caminho ameacem produzir-lhes arranhões. Elas roçam sem feri-lo, e nem por isso deixa de prosseguir seu caminho. Expor seus dias para se vingar é uma injúria, é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não fosse iludido como o é por seus preconceitos, seria ridícula e suprema loucura aos olhos do homem. Há crime no homicídio, na disputa de duelo. Sua própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É crime aos olhos de Deus que ele traçou uma linha de conduta, aqui mais que em qualquer outra circunstância. Vocês são juízo em causa própria. Lembre-se que somente lhe será perdoado na medida em que perdoarem. Pelo perdão se aproxima da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano ocorrer na terra, derramada pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá chegado ainda. Esse reino de pacificação e de amor deve banir para sempre de seu planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então a palavra duelo não existirá mais em sua linguagem, ao não ser como uma longínqua e vaga recordação de um passado que não existe mais. Os homens não conhecerão outro antagonismo, senão nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é incontestavelmente a prova de uma covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem coragem de suportar as ofensas. Cristo não lhes disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita do que se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro no jardim das Oliveiras: reponha sua espada na bainha, pois aquele que matar com a espada, pela espada perecerá? Com estas palavras, não condenou o duelo? Com efeito, meus filhos, é, portanto, essa coragem, oriunda de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa? Onde está, pois, a grandeza da alma daquele que é a menor injúria, quer lavá-la com sangue? Mas que trama, pois no fundo de sua consciência uma voz clamará: Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? Necessitei derramar sangue para salvar minha honra, responderá ele a essa voz, ela retrucará: quiseste salvá-la perante os homens, por algum instante que te resta da vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante a Deus. Pobre louco, quanto sangue exigirá, pois o Cristo, por todos os trajes que recebeu,
Não só o feriste com os espinhos e a lança, não só o pregaste no madeiro inflamante, como também, no meio de sua agonia, pôde ouvir as zombarias dirigidas. Que reparação, depois de tantos trajes, te pediu? O último brado do cordeiro foi uma oração para seu algozes. Ó, como ele perdoa e ora por aqueles que te ofendem. Amigos, lembre-se desse preceito: amem uns aos outros. E então, a um golpe deferido pelo ódio, responderão com um sorriso e ao ultraje com perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e os tratará de covardes. Levantem bem alto a fronte e mostrem então a sua cabeça. Não teria medo de sigir-se de espinho, a exemplo de Cristo, mas que sua mão não quer ser cúmplice de um assassinato autorizado, por assim dizer, com um falso semblante de honra que não passa de orgulho e amor próprio. Ao criá-lo, Deus lhe deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Só deu esse direito à natureza para se reformar e se reconstruir, mas a vocês nem sequer permitiu se dispor de si. Com o suicida, o duelista será marcado com sangue quando comparecerem perante a Deus, e um e outro, o soberano juiz, reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com sua justiça aquele que dizer raca a seu irmão, quanto maior não será aquele para aquele que chega à sua presença com as mãos tintas de sangue de seu irmão? Santo Agostinho. Bem, meus irmãos, duelo é uma coisa muito triste. Não acabou não, viu? Não acabou. Quando a gente está mandando pensamentos negativos, desejando mal para os outros, isso é duelo. Pensamentos negativos que mandamos para as outras pessoas, de ódio, de rancor, ele vai como uma flecha envenenada. E se aquele que recebeu também tem ódio por você e tiver naquele momento cheio de ódio e rancor, vai ficar aquela guerra, flecha para lá, flecha para cá, flecha para lá, flecha para cá, até que um dos dois ou dos outros possam perdoar e parar com essa briga. Então o duelo não acabou. A guerra no Brasil, esses traficantes que ficam aí matando, vendendo droga, morre muita gente. É pior do que a guerra. Então, meus irmãos, o duelo. Antigamente se tinha o duelo porque os homens achavam que tinham que lavar a sua honra, matando aquele que ofendeu. E muitas vezes esse que convida o outro ao duelo, com certeza é um excelente espadachim. E aquele que cair na sua mão, com certeza vai desencarnar. E aquele que foi duelar com o outro, que às vezes nem sabe segurar numa espada direito, mas ai, por medo de não ser chamado de covarde, para não ser chamado de covarde, né? Aí vai sabendo que vai morrer, porque o outro é muito melhor do que ele, é cair na boca do leão, né? Então, o duelista é um assassino. E o que enfrentou o ofendido, ou o que ofendeu, não sabe lutar. É um suicida. É um suicida. E nós todos estamos suicidando a cada dia de nossas vidas. Quando exageramos em tudo, na bebida, na comida, quando as pessoas usam droga e quando estamos com o coração cheio de ódio contra os nossos irmãos, falando mal da vida dos outros, estamos suicidando. E a nossa consciência vai nos cobrar isso. Não é Deus que nos julga. A lei de Deus está toda em nossa consciência. Deus não precisa lá ficar anotando os nossos pecados, não. Porque como Ele está na nossa consciência, a nossa consciência vai nos mostrar tudo que a gente fez. Remorso vai bater. O remorso é um sentimento terrível.
remorso vai falar: olha o que você fez com seu irmão, olha o que você fez com aquele, você matou, você roubou o seu irmão. E isso é triste. E pode chegar um ponto da pessoa não aguentar ficar ouvindo a consciência cobrar e falar: para mim ter descanso eu tenho que suicidar. Mas não é Deus cobrando, é Ele reconhecendo os seus erros. E se a pessoa tem um pouco de consciência das coisas divinas, ela reconheceu os seus erros, ela vai lá e pede perdão àquele que ofendeu. Se roubou, vai devolver. Mas aquele que não tem essa consciência vai continuar matando e muitos vão continuar morrendo. Às vezes com uma viúva, com uma porção de filhos, principalmente naquele tempo, né? Que as mulheres quase não conseguiam arrumar emprego, com aquela quantidade de filhos que se tinha antigamente. O que vai acontecer? Os filhos vão passar fome, podem ficar sem teto, e a mulher muitas vezes tinha que ir prostituir para ganhar algum dinheiro para sustentar os filhos. Aí pegava alguma doença grave, acabavam desencarnando e os filhos abandonados. De quem que é essa responsabilidade? É daquele que foi enfrentar o duelista, o marido, e do duelista que assassinou um pai de família. Então, os dois estão com sangue na mão. Os dois estão. Graças a Deus que isso foi proibido, esse duelo de espada. Mas, infelizmente, o ser humano continua duelando um com o outro, né? Fazem guerras. Eu nunca achei guerra uma coisa certa, não. Eu sempre pensei assim, se um país está de briga com outro, que vai o presidente, o responsável, ir lá discutir e resolver isso, e não mandar soldados para morrer enquanto eles estão lá, protegidos dentro de casa, só dando ordem, mandando. Mas fazer o quê? São coisas dos homens, não é coisa de Deus. Isso não é coisa de Deus. Deus criou os homens para ser felizes. Se nós sofremos, a culpa é só nossa. Mas a ambição, o orgulho, leva as pessoas a cobiçar aquilo que é do outro, o terreno do outro, a fronteira do outro. Não se preocupa se estão destruindo vida. Não respeita aquela vida lá. Assim como Deus que está dentro dele está dentro do outro. Não respeita a vida de ninguém. Mata o ser humano assim, ó, sem se preocupar com nada. Então, meus irmãos, o duelo é uma coisa terrível. Então, aquele que expõe os seus dias para vingar, oh, meu Deus, que tem gente que só pensa em vingança, vingança, vingança. E às vezes acham que estão certos, né? Acham que estão certos. Muitas famílias aí brigam por causa de herança, é uma cobiça grande, né? Despeja alguém até da própria família, muitas vezes tira a mãe, a avó de dentro de casa para ir no asilo ou toca de casa, achando que não vai ter depois a resposta. Mas tem, como eu sempre digo, hoje em dia a justiça de Deus anda a jato. Antigamente era cavalo, era mais devagar, né? Mas hoje em dia é a jato. Se você dá um tapa na cara do seu irmão aqui, quando chegar lá na frente você vai levar pedrada, soco. Então, quem está fazendo mal aí, podem ter certeza que a hora deles vão chegar. E o pior, hora que a consciência começar a cobrar. Abandonei a minha mãe, abandonei meu pai, eu persegui meus irmãos, tirei o teto do meu irmão, sendo que eu não precisava, eu tinha casa e tirei o teto do meu irmão. Estão plantando para colher depois. Estão, estão. Por isso que eu sempre peço que seja feita a vontade de Deus, a justiça de Deus, porque a justiça da terra muitas vezes falha. Muitas vezes falha. Por isso que a gente deve sempre se colocar primeiramente nas mãos de Deus. E se for fazer algum pedido, pedir ao Pai, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome da Doce Maria, para que a paz reine em nosso lar, no nosso país, no coração dos seres humanos. Que a paz, o amor de Jesus Cristo possa reinar enquanto estiver sangue sendo derramado na terra, por essas guerras, por assassinato, ou alguém sofrendo por causa do ódio do irmão, não vai ter paz na terra. Depende de cada um de nós fazer a nossa parte. Se alguém está nos perseguindo, como Jesus disse, orai para aqueles que vos perseguem, porque na cabeça deles eles acham que estão certos. E muitos, infelizmente, procuram macumba, feitiçaria para perseguir o outro.
às vezes até para matar o outro, para ficar livre dele. Então, eles acham que não vão ser castigados, que estão protegidos, que estão com as costas quentes. Mas não, eles vão responder. Eles vão responder. E de maneira talvez mais grave ainda, com mais dor e com mais sofrimento. Aí quando cai na cama, pega um câncer, que fica anos e anos na cama com câncer, com tumor, pergunta o que eu fiz para Deus, eu era tão bom, eu só me defendi. Defender, como Jesus falou, se alguém te bater na face esquerda, ofereça a direita. Ele não quis dizer que era para a gente virar a cara e deixar o outro bater, era para a gente perdoar a ofensa do outro. Mas cada um de nós aqui na Terra estamos em um estágio evolutivo. Então, aqueles que ainda estão cheios de ódio e perdem tempo preocupado em fazer macumba para atingir aqueles que fez mal para ele, fica mandando macumba para cá, macumba para lá, né? Sacrificando os animais. Estão plantando muita dor em seu caminho, enquanto estiverem na Terra. Quando estiver no plano espiritual, vai ser pior ainda, porque aquelas entidades que eles chamaram para perseguir aqueles que eles não gostavam, vai escravizá-los. Vai fazer deles escravos, prendê-los em caverna. Então o sofrimento vai ser mais dolorido ainda. Porque se eles não obedecerem, eles apanham, apanham, apanham. E como o nosso corpo perispiritual é igual desse corpo físico, eles vão sentir dor como se estivesse no corpo físico. Então não vale a pena, meus irmãos, duelar com os nossos irmãos, matar, fazer porcariada para os outros. Não vale a pena. Todos nós pagamos pelos nossos erros, mais cedo ou mais tarde. E se a gente puder pagar aqui na Terra, é mais fácil que do outro lado, viu? Muito mais fácil. Então, vamos pensar mais no amor, na caridade. Então, como o irmão diz aqui, o duelo pode, sem dúvida, em certo caso, constituir uma prova de coragem física, de desprezo para a vida, mas é inconstatavelmente a prova de uma covardia moral, como o suicídio. Aí parece, né, a pessoa que vai, lá, ele vai duelar, ele é corajoso, ele enfrenta a fera, ele não tem medo. E aquele que é fraco, que vai enfrentar a fera, é um suicida. Um suicida. Então, infelizmente, no nosso planeta hoje em dia, nem sempre é muito falado, mas está tendo milhares e milhares de suicidas. Pessoas que não têm coragem nem fé para enfrentar as vicissitudes da vida estão suicidando. Muitos conseguem, muitos tentam e não conseguem, mas vão tentando, né? Às vezes até conseguir. Então, infelizmente, tem tanta gente suicidando no nosso planeta Terra, adolescentes, crianças. No Japão são tantos jovens que suicidam, porque lá a exigência deles, que os alunos têm que tirar nota máxima. E aqueles que, digamos, que tiram 9, que não tirou um 10, se sentem um fracassado. E claro que tem aquele que vem citar fracassado, fracassado, fracassado. Com isso, muitos jovens estudantes no Japão estão suicidando. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente. Cada um de nós tem os seus talentos. Não devemos ficar insultando os outros, não, porque ele errou na prova, porque ele não passou naquele teste para tirar a carteira de motorista. Todos nós temos os nossos talentos e os nossos defeitos. Então, meus irmãos, quem não perdoa, a gente deve perdoar aqueles que nos perseguem. Quem não perdoa, a vida deles não segue para frente, fica estacionada, nada dá certo. E faz muito mal para quem não perdoa e faz mais mal ainda para quem também sente o ódio. Aquele que sente ódio, primeiro mal está afetando a ele próprio. A ele próprio. Então, quando a pessoa perdoa de coração, com sinceridade, a vida dele se abre. Aí as coisas sim vão dando certo, porque ele tirou o ódio do coração. Mas quem não perdoa, mas não dá certo mesmo. Não dá certo. Muitos traficantes aí, ó, matando, induzindo jovens, crianças à droga, ao vício, a traficar, eles vão sofrer consequências disso, principalmente por ter desviado crianças, jovens e adolescentes, fazendo as famílias sofrerem. Eles não pensam no amanhã, eles não pensam que eles podem ver um próprio filho dele
desencarnar por overdose de droga. Eles não pensam. Eles pensam só no dinheiro e na cobiça. Então, meus irmãos, eles acabam atraindo espíritos trevosos para junto deles, que o induz a cada vez mais a fazer essas coisas erradas. E muitas vezes, inimigos de vidas passadas. Fica ali influenciando, influenciando, aí que ele cai mesmo. Que se orasse, vigiasse, como Jesus pediu, ia pensar milhares de vezes, eu devo fazer isso ou não? Se eu fizer isso, Jesus vai estar satisfeito comigo? Não. Mas se eu fizer o bem, a caridade, o amor, ele vai estar feliz comigo? Vai. Então, todo bem praticado, todas as vezes que a gente ora para alguém com fé e com confiança, a gente está mandando energia de amor, de caridade, de luz, e a gente recebe tudo de volta. Infelizmente, tem muitos irmãos na Terra que estão com suas almas doentes, no vício, no ódio, no rancor, né? Estão se escravizando, eles estão aí com uma corrente pesada, não pega aquelas bolas de ferro, igual no tempo dos escravos, e não tem consciência disso, não tem. Então, meus irmãos, a gente tem que rezar muito pela humanidade, muito mesmo. Então, como Jesus nos falou, perdoar aqueles que nos ofendeu e lembrar que ele falou, amem uns aos outros como eu vos amei. Se a gente quer ter um mundo de paz, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Se a gente estiver com raiva de alguém ou com ódio, reza, eleva o pensamento a Deus, como Jesus falou, antes de ir no altar do Senhor fazer uma oferenda, vai se retratar com aquele que você ofendeu, para a gente ir de alma limpa e clara, conversar com aquela pessoa. Vamos parar com esse duelo, vamos parar com essa briga. Isso não nos leva a nada, só faz a minha família sofrer e a sua sofrer. Porque nós começamos essa guerra, mas a família inteira sofre. Então, amai-vos uns aos outros. Então, Deus não deu permissão a ninguém tem a permissão de tirar a vida do seu irmão de forma nenhuma, de forma nenhuma. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Só Deus tem. Ele deu esse direito sim à natureza, aos animais, porque muitos têm que matar para comer, mas eles só matam quando eles estão com fome. Se eles não estiverem com fome, eles não matam. Mas o ser humano, que é um ser que raciocina, que pensa, a quem Deus deu o livre-arbítrio, é os que mais dá trabalho para Deus. Infelizmente, infelizmente. Então a gente precisa começar a evoluir o mais rápido possível. Não deixar para amanhã o que a gente pode fazer agora. Não deixar de ir agora pedir perdão e de perdoar, porque amanhã pode ser tarde. Pode ser tarde para todos os dois lados. Então, se a gente não perdoa alguém que veio nos pedir perdão e essa pessoa segue em frente e a gente não perdoa, ela vai com a cabeça leve, em paz, porque ela foi lá e pediu sinceramente o perdão. Agora e a gente? E tem uma coisa, se você não perdoa aquele que te traiu, que te fez o mal, numa próxima reencarnação você vai ter que passar por uma mesma prova para aprender a perdoar. Não aprendeu a perdoar numa outra reencarnação e vai ficando cada vez mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil até que a pessoa aprende a lição e perdoa. Então, não é Deus, não é ninguém que é culpado pelas nossas dores e sofrimentos. Somos nós mesmos, pelas nossas más escolhas, pelos nossos pensamentos. Assim também como temos que ficar atento que tem muitas pessoas falsas, viu? Tem muitas pessoas falsas que conversam com você, que riem com você, que você é melhor amiga, que você é isso, que você é aquilo, mas que por trás estão falando mal de você e te traindo. Assim como fizeram com Jesus. Jesus lá na procissão de Ramos, não ficaram todo o povo gritando, Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso rei. Depois eles nos mandaram pregar Jesus na cruz em troca de dinheiro. Então a gente se decepciona muito com as pessoas, porque às vezes a gente confia naquela pessoa, acha que ela é verdadeira, como a gente está sendo, se abraça, você se importa com aquela pessoa e quando você vê que aquela pessoa mentiu, muitas vezes até inventa mentira. Mas o problema é dela, quem está fazendo as coisas erradas é ela, não sou eu.
Então eu já devo dar graças a Deus por isso e perdoar aquela pessoa pelos erros que ela está cometendo. Como disse Jesus quando estava na cruz: Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. Assim como nós também muitas vezes cometemos nossos equívocos e erros, porque não sabemos o que estamos fazendo. Que às vezes na hora da raiva, da ira, a gente nem consegue pensar direito. Por isso a gente não deve tomar atitudes quando a gente está nervoso, com raiva. Senão a gente vai tomar atitudes erradas e depois vamos arrepender. Agora que aquele que já tem o coração cheio de ódio, eles nem sequer se arrependem. Mas uma hora eles vão se arrepender, eles vão se aprender. Mas para que deixar para amanhã se a gente pode fazer isso hoje? Não é? Então, meus irmãos, esse é o Evangelho de hoje. E Santo Agostinho também nos fala. Como o suicídio do erista será marcado com sangue, quando comparecer perante a Deus, e um outro soberano juiz reserva rudes e longo castigo. O nosso maior juiz é a nossa consciência. Não tem como ela enganar ela. Ela vai sempre nos mostrar os nossos erros. Vai nos mostrar quando a gente fez as coisas certas, mas quando a gente fez as coisas erradas, vai ficar lá na nossa cabeça. Assassino, assassino, traidor, traidor, covarde, covarde. Muitos ficam loucos, suicidam, né? Então, se ele ameaçou com sua justiça aquele que disser raca ao seu irmão, quanto maior não será a pena para aquele que chegar à sua presença com as mãos tintas de sangue de seu irmão? Santo Agostinho. Vai ser muito pior. Então, tem animais que protegem e salvam vidas de pessoas. E eles não pensam, eles agem pelo raciocínio. Enquanto o ser humano que tem o livre-arbítrio, e Deus deu o dom de pensar, mata o seu irmão como se estivesse matando galinha. Então, o Senhor nosso Deus é um Pai misericordioso e justo. Ele sabe que todos nós vamos chegar a Ele um dia. Até esses assassinos e traficantes, eles sabem que um dia vão chegar. Mas isso depois de muita dor e sofrimento. Podemos aprender pelo amor e pela dor. A escolha é só nossa. Então, meus irmãos, vamos aprender mais. Jesus já nos ensinou o caminho para chegar ao Pai. Ele já nos ensinou o que nós estamos esperando para aprender um pouco mais, para procurar praticar o amor e a caridade. Jesus falou: fora da caridade não há salvação, e o perdão é uma das maiores caridades que existe. Então vamos perdoar mais, vamos amar mais, vamos parar de ficar duelando com os nossos pensamentos. Ai, que raiva daquela pessoa, né? Muitas vezes a gente toma partido. Muitas vezes a gente toma partido achando que aquela pessoa está certa, mas quando vai ver lá na frente, aquela pessoa inventou uma opção de mentira e a gente acreditou. Ou às vezes exagerou e com isso colocando as pessoas umas contra as outras. Isso é duelo também. Então, quantas coisas, meus irmãos, que a gente faz errado, né? E acha que está certo. O ser humano é porque Deus nos ama muito mesmo, viu? Se Deus não nos amasse, ele já teria acabado com esse planeta Terra. Já teria. Mas se ele nos ama, ele tem certeza que um dia nós vamos chegar a ele. Então, meus irmãos, é esse o evangelho de hoje. Vamos refletir sobre isso? Vamos pensar antes de agir? Se preciso, pensar 100 vezes, refletir 100 vezes, pensar em Jesus, nos ensinamentos dele. Aí a gente vai tomar a atitude errada. E não pensa que pedir perdão é humilhar, não. Não é. Pedir perdão não é humilhar, é um ato de amor, é um ato de caridade. Então vamos praticar mais o amor, que assim a gente vai ser mais feliz, né? Então, meus irmãos, vamos levar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, que a vossa bênção se estenda sobre toda a humanidade encarnada e desencarnada, especialmente aos irmãos que estão me ouvindo, levando ao seu lar, seus familiares, a paz, o amor e a luz. Que a nossa querida doce Mãe Maria cubra os nossos familiares com seu manto virginal, derramando sobre todos nós os eflúvios de amor, de paz e de luz.
Que a nossa consciência esteja sempre alerta, nos advertindo do perigo, dos erros, antes que nós o cometemos. Que Jesus esteja sempre no leme de nossa vida, porque assim a gente não vai cair e não vai errar. Mãe Santíssima, Mãe de infinita misericórdia, Virgem das Virgens, obrigado por ter trazido ao nosso planeta Terra o vosso amado Filho Jesus. Obrigado, Deus da vida, pela vinda de Jesus, pela vinda de Maria e dos Espíritos de luz que vieram nos trazer orientação, pela espiritualidade amiga que está aqui me assistindo, junto aos meus anjos protetores. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela minha família, obrigado pelo pão de cada dia, pela chuva, pelo ar que eu respiro. Obrigado quando eu choro, quando eu estou triste, eu estou aprendendo. Obrigado pelo meu sorriso. Obrigado pelos meus problemas. Eu sei que tudo se resolverá da melhor forma possível. Obrigado por tudo, Senhor. Tudo faz parte da vida para a gente aprender e crescer. E eu acredito em vós. E em vossas mãos, Senhor, eu coloco a minha vida e a da minha família e dos meus amigos. Obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja, meus irmãos. Fiquem na paz de Jesus. Amém, Jesus.